Olá, vamos mais uma vez no projeto que se chama Comunhão no Lar, pensar um pouquinho sobre a doutrina do Mestre, atualizada, enriquecida pelo Espiritismo. O Consolador que Jesus nos prometeu vem fazer esse trabalho de nos ajudar a entender melhor as leis divinas, a entender melhor o que viemos tantas vezes fazer aqui. Nós vamos ver no primeiro capítulo, quando Jesus diz que não veio destruir a lei. Quando Jesus assegura que não veio destruir a lei divina, mas veio dar cumprimento a ela. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu escolhi para começar, para ler um pequeno trecho, um pequeno capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, da série Fonte Viva, quando Chico Xavier psicografa o Espírito Emmanuel, nos trazendo lições maravilhosas. A lição de número 44, cujo título é O Cego de Jericó. Dizendo: que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Essa é uma passagem nos contada por Lucas em seu Evangelho no capítulo 18. Eu vou ler essa pequena mensagem que diz assim: o cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do Mestre, põe-se a gritar implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso, em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos muitas vezes indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com o Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas. Porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta-lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Esse é um capítulo, como eu já disse, do livro Caminho, Verdade e Vida, e nós vamos, pela ajuda de Emmanuel, psicografado por Chico, tendo um pouco mais de condições de entender a nossa doutrina, a bondade
espiritual. E nós vamos lembrar desse cego de Jericó quando pede a Jesus: Senhor, que eu veja. Vamos também pedir a Deus, pedir ao nosso Mestre Jesus que possamos ver a realidade espiritual com mais condições de interpretá-la, com mais condições de colocá-la na nossa vida diária. A sutil sabedoria das leis divinas. Será que já entendemos quanta sabedoria há nas leis divinas? Quanta inteligência, quanto amor há nessas leis? Há muito mais sabedoria nas leis divinas do que nós hoje, com a nossa pequena inteligência, ainda há tanto que evoluir também em inteligência, pode hoje compreender. Além das leis que regulam a matéria, já paramos para pensar nisso? Que leis são essas que regulam desde o átomo até aquelas famílias imensas de galáxias que andam, que se movem pelo multiverso? Sim, multiverso. Hoje já sabemos que chamar toda essa obra divina de universo é pouco. É o multiverso. Conforme a ciência vai evoluindo, os estudiosos desse campo descobrem um tamanho inimaginável dessa obra maravilhosa de nosso Deus, e que o Mestre Jesus já nos trouxe notícia, inclusive quando ele disse que trabalhava e que seu pai também trabalhava até hoje. Nós vemos os telescópios modernos descobrindo a criação ainda hoje de novas galáxias. Já refletimos sobre isso? Sobre essas leis que regem a matéria, esteja ela nos mais variados estados? Impressionante essa lei, precisa essa lei, está muito além, não é, do que podemos hoje compreender. Mas há também muita sabedoria na lei moral, nas leis que governam os mecanismos imensos, complexos das questões espirituais. Aos poucos, em nosso próprio proveito, aos poucos, em nosso próprio interesse, nós vamos entendendo a necessidade de viver de acordo com essas leis. Nós temos na doutrina espírita a doutrina da reencarnação. Que grande, não é, tradução da sabedoria das leis divinas. Agora, sabedores que somos do processo maravilhoso, do processo misericordioso das vidas sucessivas, podemos entender um pouco mais como a misericórdia divina acontece. É a lei de causa e efeito. É essa lei colocada em prática através das vidas sucessivas. Quando nós começamos a entender que somos responsáveis por todos os nossos atos, pelos mínimos pensamentos que são registrados intimamente em cada um de nós e pelos quais mais cedo ou mais tarde responderemos. Caminhando um pouco em inteligência, entendemos que não há um livro de contabilidade celeste onde isso é anotado. Nós sabemos também que não há nenhuma conta, nenhum registro, não há nada exterior a nós, mas há sim um caderno secreto onde tudo, absolutamente tudo é anotado, a nossa consciência. É esse bendito registro ao qual teremos acesso de forma ampla na próxima volta ao mundo espiritual e que vai nos mostrar o que já conseguimos fazer,
o que precisa ser feito, o que precisa ser refeito. No Livro dos Espíritos, na questão de número 621, Kardec pergunta aos seres de luz aonde estão escritas as leis divinas. Recebe como resposta na consciência. Conforme vamos evoluindo, vamos tendo acesso a essas leis e vamos tendo condições de nos aproximar delas. É esse caderninho secreto, esse caderninho que está no nosso perispírito e que a cada dia vão sendo anotadas as nossas atitudes, os nossos pensamentos, aqueles a quem nos juntamos, seja no mundo espiritual ou no mundo físico, para boas obras ou para mais obras. Tudo sendo anotado, tudo sendo registrado na nossa consciência. Quando voltarmos ao mundo espiritual, não encontraremos nenhum julgador, nenhum juiz estará fora de nós. Encontraremos nossa consciência que vai nos apontar exatamente onde conseguimos fazer luz, onde ainda não conseguimos e o que devemos focalizar. Mais tarde, quando o véu da matéria se desfizer, quando nos libertarmos deste corpo material, nossa visão será ampliada e tudo ficará mais claro. É por isso que precisamos reencarnar. A cada volta ao mundo espiritual, adaptados a essa nova situação, nós vamos ter contato com nossa consciência e ajudados pela justiça divina. Vamos avaliar o que fizemos e o que deixamos de fazer. Para isso, claro, nós precisamos voltar à Terra seguidamente e voltaremos até a Terra, até esse planeta, que já nos foi presídio, que já nos foi hospital e que tomara agora possa ser um planeta escola, para voltarmos e aprendermos o que realmente necessitamos. Há uma condição especial na lei da reencarnação que nos mostra essa sintonia. A cada erro que cometo aqui na Terra e que fica registrado, precisarei voltar para reparar. E Chico, esse grande médium, excelente, um médium incomparável, nos fala do arrependimento tardio. Nos diz ele da quantidade enorme de espíritos que, chegando ao mundo espiritual, após aquele período de adaptação, sentem um arrependimento imenso pelo tempo que perderam. Um arrependimento amargurado, um arrependimento perfeitamente evitável por todos nós, agora esclarecidos pela doutrina espírita. Quanto esses espíritos se sentem infelizes por não terem tido um pouco mais de paciência. Quanto esses espíritos se arrependem por não terem contado até 10 antes de cometerem uma falta grande. Quanto eles sentem falta de terem exercitado a humildade, a tolerância antes de contrair novos débitos. São coisas simples, às vezes, como termos um outro olhar para um pai que é ranzinza, que é mal-humorado, para um irmão que vive nos irritando, e que nós agora podemos, renovados por dentro, mudar não a eles, mas mudar a nós, fazendo o nosso dia a dia melhor. Podemos fazer a diferença para a nossa próxima volta. Jesus nos recomendou nos reconciliar
com esses chamados inimigos enquanto estamos a caminho. O quanto ganhamos a cada reconciliação, o quanto ganhamos a cada aproximação desses nossos irmãos, que são oportunidades de crescimento, oportunidades de exercício cristão. Quando conseguimos fazer isso, imaginemos quando mais tarde voltarmos ao mundo espiritual, reencontrarmos esses amores e outros que nos precederam e entendermos que cumprimos a missão. E entendermos que sim, que conseguimos pequenos degraus evolutivos que fomos galgando apenas pelo uso de um pouco mais de paciência, de um pouco mais de humildade. Nós vamos, então, entendendo a necessidade de nos reconciliar. Em suma, tudo o que viemos fazer foi nos reconciliar uns com os outros, porque sabemos que só sairemos da roda das encarnações da samsara, como chamam os orientais, quando formos capazes de amar a tudo e a todos. Então, o nome é reconciliação. É preciso saber renunciar para poder evoluir, para poder fazer o trabalho necessário. Tudo progride. A cada vez que voltamos à Terra, encontramos a Terra com um progresso material, mas também com um progresso moral. Não nos esqueçamos disso e não vejamos apenas o mal. O bem caminha também sobre a Terra. Há coisa de 200 anos ou um pouco menos, os duelos eram uma prática socialmente prestigiada. Então, 2 homens combinavam um dia para se encontrarem e dali um sairia morto, o outro sairia assassino. E esse assassino era prestigiado socialmente. Esse é apenas um exemplo grosseiro de como os costumes também vão melhorando. E a cada vez que voltamos, encontramos então essa terra um pouco mais melhor, com um pouco mais de progresso e nos trazendo as experiências que necessitamos. Olhemos para tudo que acontece conosco, com os outros, com toda a terra, como experiências necessárias. Lembremos que as grandes tragédias coletivas também fazem parte dos desígnios divinos e que são oportunidades para tirarmos de nós a terrível indiferença pelo sofrimento do outro. Nós vamos muitas vezes conversar sobre isso e as pessoas nos falam, mas como? Como isso pode acontecer se nós não lembramos? Se nós esquecemos da vida anterior? Esquecemos de fatos da vida anterior e isso é fundamental para que possamos nos reconciliar uns com os outros. Mas as habilidades que foram trabalhadas e adquiridas jamais esquecemos. É como naquele momento de nossa infância em que aprendemos a andar de bicicleta e nós passamos às vezes 30, 40 anos sem pegar numa bicicleta. Mas se hoje pegarmos, seremos capazes ainda de andar nesse instrumento que é de lazer. As habilidades são registradas no nosso íntimo, embora as memórias do aprendizado delas muitas vezes sejam esquecidas. Conforme a nossa consciência vai se despertando, nós vamos entendendo o que é melhor.
que façamos. Nós vamos entendendo o que é mais conveniente para a nossa evolução, o que deve ser feito, o que deve ser buscado, o que deve ser alimentado no nosso íntimo. E vamos entendendo também que determinados pensamentos e sentimentos precisam ser excluídos do nosso íntimo. Que regras morais devemos seguir? Que exemplos devemos dar? Que atitudes devemos tomar? Querendo ou não, todos nós damos o nosso testemunho diário. É preciso nos conscientizar disso para melhorar esses testemunhos. A cada renascimento, nós vamos então tendo mais possibilidades. Nossa inteligência cresce, nossa forma de ver e de sentir também evolui, e nós devemos ter esse conhecimento e essa concentração de esforços para que vibremos a cada dia um pouco melhor. Há ou não há muita sabedoria nesse profundo mecanismo das leis divinas, nesse profundo mecanismo das vidas sucessivas. Antes do Espiritismo, ouvíamos falar sobre a misericórdia divina, mas não tínhamos muita ideia de como ela funciona. É por esse maravilhoso mecanismo de vidas sucessivas que nós entendemos a misericórdia divina, que sempre nos dá mais uma oportunidade para que façamos o trabalho necessário. Viver de acordo com as leis divinas está no nosso futuro. O nosso passado é a nossa advertência. O nosso presente, a nossa realidade. O nosso futuro deve ser uma promessa de nos aproximarmos das leis divinas, quebrando nossos corações ainda tão endurecidos e fazendo com que sejamos a cada dia um pouco mais cristãos. Temos tudo à nossa disposição. Temos a misericórdia divina que nunca se cansa de nenhum de nós. Temos essa bendita doutrina que é luz, que é amor e que é caridade. Que possamos seguir focalizando, mentalizando as leis divinas que estão na nossa consciência e que, conforme caminhamos, vamos tendo mais acesso e mais interesse para entender o que devemos praticar, o que devemos sentir e pensar, o que devemos procurar para nos alimentar, para nos ajudar nesse caminho que trilhamos há muito tempo, há muito mais tempo do que imaginamos e que vamos ainda continuar também, já que ainda não somos capazes de amar a tudo e a todos. De qualquer jeito, nesse caminhar, a lei divina está dentro de nós. Que possamos exercitar humildade, que possamos exercitar um desprendimento de bens terrenos, um desprendimento de preconceitos, para que nos tornemos esses trabalhadores da última hora, que mais do que saber a doutrina, do que falar sobre ela, a colocam em prática diariamente. Que possamos continuar de ânimo firme, porque para isso viemos aqui mais uma vez. Muito obrigada.